Política, com Dora Kramer. Sexta-feira, você sabe, é dia de conversar com Dora Kramer, nossa colunista de política. A gente vai falar sobre a eleição, mas daqui a pouco. Antes, Dora, vamos comentar aqui um assunto que parece que nem foi nesse ano de 2020, mas ele teve origem em 22 de abril, naquela reunião ministerial que foi muito divulgada. Naquele momento se falou sobre a interferência. Na verdade, foi o próprio presidente da República que deu a entender ali que precisava ou queria interferir sobre o comando da Polícia Federal. Pois bem, a gente tem informação agora de que a Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro desistiu de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura essa suposta tentativa de interferência na autonomia da corporação. Tudo bem, Dora? Como é que a gente interpreta esse anúncio aí por parte da Advocacia Geral da União? Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha só, Carla, primeiro a gente tem que ouvir o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito. O que ele vai fazer diante disso, embora a gente saiba que na condição de testemunha, o presidente pode não comparecer, enfim, não falar, tem o direito de não falar. Mas por que ele não quer falar? Agora oficializou essa posição, depois de dizer que podia fazer por escrito, fazer presencialmente, da forma que fosse. É porque ele quer esfriar o caso. Todo mundo avalia que juridicamente esse caso é mais complicado política do que juridicamente, então ele não quer correr o risco de, com qualquer manifestação, colocar mais lenha nessa fogueira. Ele aposta que isso vai se encaminhar para o arquivamento sem o depoimento dele e a Procuradoria-Geral da República, que é quem dá a palavra final, encaminharia o caso para o arquivamento, liberando o presidente para fazer aquilo que ele sempre quis, que é, de repente, nomear o Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Alexandre Ramagem, que já foi interditado pelo próprio STF para essa nomeação. Aí o Bolsonaro quer ver se consegue fazer isso para dizer que ganhou mais uma. Agora, de qualquer maneira, esse caso mostra que o presidente, ele fala quando não deve e cala quando deve. Esse caso, esse episódio é um episódio, e há outros também sobre manifestações. Os mais recentes, por exemplo, ele até agora não reconheceu que John Biden ganhou a eleição americana e essa manifestação dele perde completamente a importância do tempo. Não deu uma palavra sobre a morte do Maradona, assim como não falou sobre outros episódios importantes que causaram comoção no país. Pois é, Dora, o próprio acidente, né, que a gente citou aqui para os ouvintes de São Paulo, 41 pessoas mortas até ontem, e aí eu peço perdão porque eu não me atualizei hoje com relação a isso, mas até ontem ele não havia postado nada, né, se manifestado de forma alguma com relação às vítimas, aos familiares, nada disso, não vi nenhum tipo de manifestação. Dora, você falou sobre falar demais quando não deve, silenciar quando se é esperado. Sabe que na família do presidente a gente tem também a seguinte situação, gente que posta quando não deve e apaga quando não convém. Né? De quem que a gente está falando? A gente está falando do filho do presidente, do Eduardo Bolsonaro, que usou as redes sociais para se manifestar de um jeito todo atrapalhado, todo atabalhoado e envolvendo um assunto que é muito sensível, né? Que é o desenvolvimento da tecnologia 5G no Brasil, e aí envolvendo relação dos Estados Unidos com a China, o Brasil se colocando no meio, apagou depois que pegou muito mal, né, essa postagem do Eduardo Bolsonaro, mas isso acabou rendendo reflexos, né? Porque a gente teve a própria embaixada da China no Brasil se manifestando de uma forma um tanto quanto dura. Hoje, Dora, o vice-presidente da República, ele falou sobre esse assunto, eu vou colocar um trechinho da fala dele, e aí ele tentando inverter a jogada, dizendo que a China foi dura demais na resposta. Ouça só o que o Mourão disse. Eu acho que diplomaticamente está errado isso aí, né?
Então essa é a segunda vez que o embaixador chinês reage dessa forma, né, dentro vamos dizer, das convenções da diplomacia. O camarada se sentindo, né, vamos dizer, incomodado com qualquer coisa que esteja ocorrido no país, ou ele escreve uma carta para o ministro de Relações Exteriores, ou ele vai ao Itamaraty e apresenta as suas ponderações, né? Então, e não via rede social, porque aí, né, vira um carnaval esse negócio, né? Então, o que o Itamaraty coloca ali está muito correto. Dora. Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós não estamos em condição, o governo brasileiro, nós não, o governo não está em condições de dar lições de diplomacia a quem quer que seja, por mais inadequado que seja esse fórum, rede social, eu também, vai ver que porque eu sou antiga, então também nunca vi esse negócio, mas também quem estabeleceu esse canal de interlocução foi o governo brasileiro. Então, a manifestação do embaixador chinês, ele mostrou o seguinte, que olha, o governo chinês não está disposto a fazer olhar de paisagem diante das provocações do filho do presidente, né? Eu acho que esse é que foi a risca de giz que aquela manifestação da embaixada da China traçou. De outro lado, o Itamaraty respondeu e em nenhum momento impôs reparo ao que disse o deputado Eduardo Bolsonaro, o que significa uma defesa, uma concordância, pelo menos leva a essa interpretação. O Itamaraty não tem nada que ficar defendendo deputado, filho de presidente ou não filho de presidente. E eu vejo algumas avaliações, já vi gente dizendo que o governo, a China precisa mais do Brasil do que o Brasil da China, porque a China compra muito do Brasil. Ora, mas se a China compra e precisa comprar, o Brasil precisa vender. E de mais a mais, no embate, eu te pergunto, é de se perguntar, nem vou perguntar para você, que é até uma perda de tempo. Quem é que tem mais força no cenário internacional? Se for a eventualidade de amanhã de trocar de parceiros. Quem perde mais? Obviamente é o Brasil. Sem sombra de dúvida. Dora, domingo, novamente por aqui, hein? Equipe formada, time formado da Band News FM para cobertura do segundo turno das eleições. A gente tem novas pesquisas ainda sendo divulgadas, né? Para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Porto Alegre também a gente teve a pesquisa com uma certa reviravolta com relação ao primeiro turno. O que a gente pode destacar para o ouvinte da Band News FM? Rio de Janeiro, a situação já está resolvida pelo jeito? Olha, se não tiver resolvida, vai ser um caso assim para exame detido, né? Porque com 70 dos votos válidos, 70 a 30, 40 pontos percentuais de frente, eu nunca tinha visto. Então, eu acho que muitíssimo improvável qualquer resultado diferente. Aqui no Rio, que se fala, né, assim, bom, vamos ver qual é o tamanho da surra que vai levar o prefeito Marcelo Crivella do Eduardo Paes. Agora, essas coisas, eleição é aquela coisa, né? É legal esperar o resultado. Mas a gente tem, então aqui no Rio não está exatamente eletrizante. Eletrizante mesmo é São Paulo e numa medida, num grau menor, por óbvio, né, Recife, porque a briga lá dos primos Marília Reis e João Campos, bom, além de eles estarem tecnicamente empatados, é uma briga do campo da esquerda, PSB e PT. Seja qual for o resultado, o entendimento desses, uma futura formação, uma frente de esquerda para 22 vai ficar muito difícil. E eles estão se revezando, né, aqui nas pesquisas. A Marília Reis apareceu na pesquisa da Datafolha divulgada ontem com 43% das intenções de voto contra 40%, mas aí a gente está falando dos votos totais, né? E aí, votos válidos, a Marília Reis aparece com 52% e João Campos com 48%
nessa pesquisa Ibope de ontem. E trazendo para São Paulo, né, Dora, já que você citou, a gente teve também pesquisa divulgada na quinta-feira, Bruno Covas com 47%, o atual prefeito do PSDB, prefeito paulistano, e o Guilherme Boulos do PSOL com 40% das intenções de voto, aí são votos totais, partindo para os votos válidos. Bruno Covas com 54%, Guilherme Boulos com 46%. Mas ainda que seja uma disputa acirrada, a distância é muito longa, ainda muito grande, né, Dora, entre um e outro. Dá uma virada ainda em São Paulo? Olha, numericamente é longa, mas tudo pode acontecer, né? Eu acho que não é tão longe assim a possibilidade da virada, mas eu estava aqui pensando, já botando a minha cabeça para funcionar na questão dos efeitos colaterais políticos, e aí, Carla, sabe o que eu pensei? Falei, gente, se fosse o Guilherme Boulos, não ia achar um mau negócio perder essa eleição. Pelo seguinte... Ele perdendo, ele não vai precisar administrar uma cidade da complexidade do tamanho de São Paulo. Não vai enfrentar esses desafios e não se arrisca a perder o enorme prestígio e visibilidade que ele conquistou nessa campanha. E perdendo, ficando em segundo lugar, ele pode se beneficiar, é um ativo para ele esse prestígio, com vistas a se posicionar exatamente no campo da esquerda como um interlocutor importantíssimo, um articulador, um personagem importantíssimo para 22. Isso tudo sem que precisar pegar ali no pesado, entendeu? Ainda poder ficar criticando sem precisar ser vidraça na condição de pedra, eu acho que seria para ele a melhor condição. Não acho que quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo ganhar, então. Nessa eleição de São Paulo é meio que isso, né? Nesse caso de São Paulo, olha, aí é que tá, mas se o Boulos ganhar, ele perde essa coisa de se arriscar ao desafio. Agora, eu acho que aí o PSDB perde legal. Ele sai perdedor, sim. Aí sai. Dora, então nosso encontro marcado no domingo, hein? A partir das 5 horas da tarde, a cobertura, pesquisa boca de urna e o anúncio dos prefeitos nas principais capitais. O ouvinte da Band News FM já tá contando com você, viu? Menina, mas sem falta. Tô louca para fazer esse negócio. Vou voltar bem cedinho. E aí, 5 horas, vou estar aqui pra gente examinar todos os aspectos do resultado dessas eleições. Tamo junto, Dora. Um beijo, bom descanso amanhã no sábado e até domingo, então. Tchau, até domingo.